Ô Evandro, quem não podia faltar nesse dia em que a gente está falando de vida, né? Está falando de legado. Ele trabalhou só 52 anos aqui no Grupo Jovem Pan e tem uma trajetória longa ao lado do seu Tuta. Ele foi narrador, um dos mais brilhantes narradores da história do rádio. Depois, como um advogado brilhante que é, jurista que é, ele foi para o Jornal da Manhã e tudo com a indicação, o caminho sendo aberto por Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Joseval Peixoto. Que honra te receber aqui num dia difícil, muito obviamente, triste, né? Muito triste. Mas a gente ficou até em silêncio a hora que ele entrou, né? É muito triste. O microfone é seu. É muito triste, porque esse homem foi a minha vida, né? Eu vim para cá na década de 63, portanto, já fez o quê? 60 anos? 60 anos. Sim, 60 anos. Vim para cá em 63. A Jovem Pan nasceu em 66, no meio da Copa da Inglaterra. E dali para frente, toda a minha carreira foi conduzida pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. É um amigo muito grande, mas muito grande. Eu o visitei 2 vezes com o Zé Carlos Pereira na casa dele, nos abraçamos, etc. Mesmo depois que me aposentei. E o que eu vou vir falar aqui sobre o Tuta, eu vou precisar de tempo, porque claro, foi muito tempo. Na verdade, é um relato do que aconteceu. Um dia ele chegou para mim e falou: você vai para o Rio irradiar o carnaval. Eu falei: Tuta, você está louco. Eu não conheço nada de samba. Falou: ninguém conhece. Naquela época, realmente, São Paulo, durante o carnaval, era como finados. Ia todo mundo para o sítio, para a praia, ficava tudo... Não tinha escola, a não ser o vai-vai. O resto era nos bairros, tinha uma ou outra escola. São Paulo ficava às moscas no carnaval. Ele falou: você vai lá ver o que é aquilo. Eu liguei para o Israel Gimpo, eu falei: Israel, me ajuda. O que é isso? Me manda alguma coisa. Aí que ele falou que tem um tema, tem uma história, tem a ala de frente, a linha de frente, né? A passista, a rainha, a porta-bandeira. E tinha os temas da escola. E, aliás, eu tive sorte. Eu sou uma espécie de rato de biblioteca. Passei minha vida, graças a Deus, dentro de biblioteca. Não vou ter vida para ler tudo que eu tenho. E as escolas de samba descreveram, na época, os sertões. Eu reli os sertões para poder narrar. O Macunaíma, de Mário de Andrade. O Hermes Lima, Essa Nega Fulô, diz que é um poeta de um poema só, não é? Ele tem um poema do Rio São Francisco que a escola descreveu, foi uma coisa maravilhosa. Então eu fui para o Rio ver o que é aquilo, descobri que aquilo simplesmente era o maior teatro popular do mundo. 8.000 artistas na pista, escrevendo, desenvolvendo um tema, cantando um samba, e o negócio lindo que é. Isso foi antes da televisão. A televisão não transmitia também. A Jovem Pan foi a primeira a transmitir para São Paulo o Carnaval do Rio. E foi um espetáculo. A Jovem Pan estava começando, porque o desfile era no domingo. É evidente que ele me deu não só Israel Gimpo, Zé Carlos... Pô, a Renata Fronze ficava comigo para descrever as fantasias, que eu não sabia descrever aquilo. Quem descrevia era a Renata. Mas o desfile, eram 12 escolas só no domingo. De domingo às 6, atravessava a madrugada e invadia a segunda-feira. Então, quando o povo veio trabalhar na segunda-feira, a audiência da PAN explodiu. Porque ninguém esperava que tinha um maluco falando dos sertões do Euclides da Cunha em pleno carnaval. Mas foram realmente
as maiores transmissões que eu fiz na vida foi com o Carnaval do Rio. Aí, 60 dias depois, finados, né? Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, ele falou o que é que o rádio fazia. Porque eu estou querendo expor que o Tuta é o maior inovador do rádio brasileiro. Quero marcar com isso. Para os senhores terem uma ideia, antes do Tuta, as rádios, ter vindo o primeiro tempo da narração do futebol, passava por estúdio. Não tinha bola correndo, não tinha som no estádio. Fazia as programação de 15 minutos, aí voltava para o estádio. Ele pegou um cidadão chamado Mário Moraes, que tinha mais sonho de fazer novela na nossa terceira rádio, que não era nem a PAN, nem a Record, e falou, não, o rádio não vai mais voltar para cá. Terminou o primeiro tempo, você entra comentando. Você conhece futebol? Então, quem criou a função de comentarista do rádio brasileiro foi Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que hoje todo mundo tem. Mas não é só não. No jornalismo, que eu sempre fiz as duas coisas. Fazia jornal, sempre na vida, desde moleque, quando entrei. Fazia jornal e fazia esporte. O Jornal da Manhã, por exemplo, começou com o nome de JP Opinião. Esse JP não era Joseval Peixoto. Eu falava JP, jovem. Não tinha redator, tinha nada. Nada. Eu pegava os jornais do Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Estadão, a Folha, a Gazeta, e vinha e fazia um programa de meia hora. Depois entrava a turma da Jovem Guarda, Rosimeire, entrava o Roberto, todo mundo. Mas chamava JP Opinião. Foi o Tuta que botou no ar essa história. Mas o que é que eu estava falando também é eu estava referindo aqui... O repórter atrás do campo, Joseval. Não, isso aí é outra história. O que ele criou o Mário Moraes. Aí, depois do Carnaval, ele falou, agora você vai falar na Sexta-feira da Paixão. Porque o que o rádio fazia? Tocava música clássica, porque Cristo estava morto. Então, todas as rádios tocavam música clássica. Ele falou, não, nós vamos falar de Jesus Cristo 24 horas na Sexta-feira da Paixão. Eu conhecia a Bíblia, mas ele sabia que eu conhecia a Bíblia, né? Para você ter uma ideia, só para ilustrar, a Bíblia é o seguinte, os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, só para dizer que eu conheço mesmo a Bíblia. Eu não sei como é que ele sabia disso. Você vai fazer a Sexta-feira da Paixão. Eu falei, pô, e daí? Não, vamos pegar o Milton Parron e entrevistar os cardeais. O Milton correu todo o Brasil, ouviu todos os cardeais. Tudo ideia do Tuta, hein? Tudo ideia dele. Vamos ouvir todos os cardeais. O Dom Helder, que era do Recife, que era pressionado pelo militarismo, a gente gravava, não ia para o ar. Você tinha que submeter à censura. O Milton trouxe as entrevistas, aí tinha problema de música, porque eu tinha que fazer 24 horas de programa. Eu falei, Tuta, eu estou fazendo rádio, pô. Eu não sou padre nem pastor, não é nada, mas nós precisamos pegar de todas as religiões as músicas, que as músicas protestantes são muito bonitas, é americano, tem cada hino maravilhoso, mas o Dr. Paulo era muito católico, ela tinha uma Nossa Senhora Aparecida dentro da televisão, e eu tinha receio. Ele falou, não, você vai fazer o que você quiser. Eu fui na igreja presbiteriana, lá da Liberdade, falei com o pastor, falei, quando é o ensaio do coral aqui? É, sei lá, quarta, quinta-feira. Falei, eu queria gravar para a PAN. Na hora ele topou. Marcou com o coral, o gravador pesava 40 quilos, não era coisinha de hoje. Aí eu levei o gravador, gravamos umas 2 horas de música, e nós lançamos o Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan, que está no ar até hoje, né? Está no ar até hoje. Só perde para a Voz do Brasil, é o programa mais velho do rádio. Então, sempre foi inovador o Tuta.
E, Joseval, eu quero até aproveitar que você estava falando sobre essa questão da inovação, e nós temos, né, uma outra figura muito importante que lidou com essa inovação também no esporte, Vanderlei Nogueira, que honra receber você aqui. Eu gostaria que você também compartilhasse de que maneira... Eu falo antes dele. Ah, é mesmo? Esse homem aqui sozinho, com a orientação do Tuta, ele foi sozinho para a Copa do Japão e deu um show lá. Pois é. Deu um show porque a entrevista do técnico era dada às 8 da noite, era 8 da manhã aqui, estava em plena audiência do Jornal da Manhã. Vanderlei Nogueira sozinho cobriu a Copa. Foi isso ou não foi? Foi. Aí que tá. E Vanderlei Nogueira, como é que você recebe essa notícia hoje, depois de tantas histórias que se misturam com a vida do seu Tuta e desta empresa? Triste como todo mundo, né? Boa tarde a todos, boa tarde a vocês. Muito bem. Falar depois do Joseval é uma covardia, né? Mas... Sempre é, né, Vanderlei? Mas digamos... Você falou depois, eu te chamava no campo, eu sei que dava a ideia final. Pô. Mas digamos que a gente tem vozes ilustres aqui que mexem com a memória afetiva de milhares de pessoas. Eu tenho algumas coisas para falar sobre a relação e o que eu vi do seu Tuta e do Grupo Jovem Pan. Mas pegando o gancho do Joseval, que ele citou a Copa do Mundo de 2002, eu acompanhei muito de perto isso, o momento em que o seu Tuta, o Marcelo, o Tutinha, decidiram não transmitir a Copa de 2002, algo assustador naquele momento, a Jovem Pan fora de uma Copa do Mundo, porque não houve um acordo, foi na verdade um desacordo comercial com a emissora detentora dos direitos de transmissão naquele momento. E aí, uma decisão que só poderia ser tomada, eu brinco até hoje quando me perguntam, uma decisão que só poderia ser tomada pelo dono. Né? Nem diretores teriam, digamos assim, diretores remunerados, teriam autonomia para tomar uma posição daquela. Ele tomou aquela posição e foi até muito interessante, porque, na verdade, ele só queria, entre aspas, um desconto, levando em conta o fuso horário. Acabou de dizer o Joseval, manhã aqui, noite no Japão e na Coreia. Ele entendia que eram horários muito diferentes e que poderia ter uma discussão um pouco maior com relação ao preço pedido. Não houve acordo e ele decidiu não fazer. No dia seguinte, eu fiquei... Acho que ele vai mudar de ideia. É uma decisão muito forte. Depois de tantas Copas do Mundo, a Jovem Pan não vai participar. Imaginei que ele mudasse de ideia no dia seguinte. No dia seguinte, ele deve pensar melhor. Cheguei pela manhã, o seu Tuta já tinha chegado à emissora. E eu recebi o recado para ir até a sala dele. Tinha certeza que ele falaria, atenção, vamos conversar mais. Eu ainda brinquei com ele, disse, já sei, o senhor pensou melhor. Ele disse, não, a gente não vai fazer a Copa. Mas o que nós vamos fazer? Eu olhei para ele e falei, bom, tem que pensar. Aí ele me perguntou, quem que não foi chamado nessa Copa do Mundo? Eu disse, Romário. Ele respondeu, contrato Romário. Contrato Romário? É contrato Romário. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer anúncios. Assista a TV e ouça na Jovem Pan a Copa. Achei genial, né? Falei, posso melhorar um pouco a ideia? Ele falou, pode. E aí eu comecei a dar nomes assim, falei, bom, ele vai me mandar para o inferno, né? E ele contratou Romário, Zagallo, os nomes da época. Luxemburgo, que era o grande técnico da época. O Leão, né? Emerson Leão. O grande preparador físico da época era Moraci Santana. Contrato Moraci Santana. O árbitro, Godoy. E assim, capitão da Copa, Carlos Alberto Torres, e foi embora. Foram 11 contratações. Ele falou, contrata todos. E a Jovem Pan contratou todos. E ele disse, nós vamos fazer o seguinte, essa sala aqui, é uma sala que nós temos aqui, você que está nos acompanhando, uma sala grande, onde se faz reuniões, se recebe figuras importantes. Essa sala aqui nós vamos colocar um telão, a equipe toda, mais esses nomes aqui que nós vamos contratar, e vai ser um show. Eu falei, poxa, contratamos todos.
Aí passou mais uma semana, 10 dias, ele chamou na sala e disse o seguinte: olha, eu acho que vai funcionar muito isso. Vai dar certo, mas a gente precisa da ponta da flecha na Ásia, no Japão e na Coreia. E eu quero que você vá. Eu até brinquei com ele e falei: Seu Tuta, se eu for, eu serei um clandestino, porque não temos os direitos de transmissão. Estou contando essa história porque o Joséval, eu chamava o Joséval. Então, o Joséval me chamava dentro do Jornal da Manhã. E aí, isso faz parte da história, né? E nós fomos para lá. Fomos para lá e a história é longa, mas eu só queria dizer que nós demos uma luz muito grande, porque nós não tínhamos os direitos de transmissão e, entre aspas, coincidências da vida, a seleção brasileira não aceitou o hotel oferecido pela FIFA, que eu não poderia ir porque o hotel entregue pela FIFA está dentro do território FIFA. E quando você não tem os direitos, você não pode ir ao território FIFA. E o que aconteceu? A seleção não aceitou o hotel, porque achou que não tinha boas condições, e foi para o hotel que eu estava. Ixi, Maria. A seleção caiu no nosso colo. Aliás, lá estava também 2 ou 3 outros jornalistas que tentaram fugir da muvuca, mas a muvuca chegou até aquele hotel. Então foi muito interessante, porque as coletivas do professor Luiz Felipe Scolari eram as coletivas que aconteciam naquele hotel, que não era mais território FIFA e eu podia transmitir. E no horário do Jornal da Manhã? E no horário do Jornal da Manhã, então, 7 horas, 8 horas da manhã, 8 horas da noite lá, pós-treino. E a Jovem Pan transmitiu as 7 entrevistas coletivas do professor Luiz Felipe Scolari e eu paroquei.